Olá, nós estamos aqui no sítio Itaporé com a criadora Mônica Fernandino, no município de Barbacena. É um prazer, Mônica, estar aqui. Obrigado por nos receber a Expedição Ber Brasil, para contar um pouco da história da ovinocultura aqui no sítio Itaporé, da sua história na ovinocultura. Obrigado por nos receber aqui. Obrigada a vocês. Conta pra gente como é que começou a ovinocultura na sua vida, qual foi a decisão pela ovinocultura aqui no sítio Itaporé? Pois é, quando meu pai faleceu, nós chegamos a pensar em vender a fazenda, porque eu e meu irmão moramos em Belo Horizonte, ele é médico, eu sou professora, nós dois trabalhamos lá e a gente não tinha conhecimento da lavoura e nem da pecuária. Colocamos o sítio à venda, ele ficou à venda aí quase um ano, a gente não conseguiu o valor que a gente queria, e aí a gente resolveu então permanecer com o sítio. E aí eu contratei um agrônomo, que é o Aloysio Araújo, e ele fez um estudo do sítio e nos mostrou as opções. A gente queria uma criação pequena, que, por exemplo, se eu me aposentar e vir morar aqui, eu posso cuidar dela sem funcionário, né? E aí fizemos uma série de visitas em fazendas e eu gostei dos ovinos. E aí resolvemos criar os ovinos. A gente já tinha uma infraestrutura que dava para ser adaptada. Então agora, dia 7 de setembro, fez 6 anos que chegou o primeiro lote. 6 anos de atividade já da ovinocultura, utilizando a estrutura então que já existia do gado de leite, vocês adaptaram a altura de bebedouro, os cursos adequados, as divisórias, as diversas categorias. Fizemos divisórias, exatamente. E hoje fomos adaptando. Então nós compramos inicialmente 100 matrizes e 2 reprodutores. Chegamos a ter até o ano atrasado 500 matrizes. 500 matrizes. Mas a gente viu que a nossa estrutura era insuficiente para esse número, principalmente de lotes, né? Porque com 500 matrizes você tem muitos lotes, né? E chegamos até a fazer mais 3 currais lá em cima, mas mesmo assim a gente passava muito aperto para dividir lote. Inicialmente nós começamos com as matrizes confinadas. Depois eu percebi que aquilo ali me fazia mal, ver os coitados presos, eu comecei a soltar. Hoje nós temos a criação toda a pasto, só não fica a pasto os filhotes que vão ser vendidos, eles ficam confinados o tempo todo, mas no máximo ficam aqui 150 dias. Então hoje a gente já tem uma estrutura que a gente já tem baia fixa para cada um dos lotes. Okay. E a maioria dos animais ficam a pasto o dia todo. Inicialmente a gente fez silagem de milho, chegamos a fazer 2 anos seguidos silagem de milho. Depois eu percebi que a silagem de milho ficava cara demais. A nossa propriedade é pequena, nós temos 86 hectares, nós não temos trator nem mão de obra suficiente para fazer silagem, então a gente tinha que contratar terceiros. E aí veio a ideia, o nosso zootecnista, que é o Isaac, nos sugeriu plantar o capiaçu. No início eu fiquei meio resistente, achando que não ia dar muito certo. O pessoal que fazia silagem para mim me desanimava. Nossa, cortar capiaçu é terrível, eu não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí eu tentei. Plantei a primeira capineira, contratei um senhor que corta o capiaçu, então ele vem cá, corta o capiaçu. E começamos a dar o capiaçu in natura para os ovinos, eles comiam do mesmo jeito. Começamos a observar também o peso dos cordeirinhos que nasciam, se alterar o peso do cordeiro, não alterou, não teve diferença. Nós reduzimos muito o nosso rebanho, hoje eu estou com no máximo 150 matrizes, estou aumentando agora, vou não só guardando algumas fêmeas para repor, mas pretendo comprar mais umas fêmeas mais puras para ter uma raça mais apurada. Melhorando a genética aos poucos. Melhorando a genética. A sua meta é chegar a quantas fêmeas? A uns 200 fêmeas. 200 matrizes? Com 200 matrizes. Por exemplo, se eu aposentar e vir morar aqui, eu dou conta de cuidar disso. Entendeu? Perfeito. Porque uma preocupação que eu tenho hoje, hoje eu tenho funcionários muito bons, já estão comigo há 4 anos. Tanto o Leandro quanto a Sully entendem de ovelha mais do que eu. A gente percebe que são muito dedicados, né? São dedicados. Já tive a oportunidade várias vezes de visitar aqui, a gente vê
que são pessoas que você teve a oportunidade realmente de capacitá-los e dar a eles a condição, mas a gente vê que são pessoas da sua total confiança e que coordenam os trabalhos com muita tranquilidade. Exatamente. Quando o Leandro veio, ele trabalhava como servente de pedreiro. Aí no início eu falei, esse menino é novo demais, servente de pedreiro, não vai dar certo. Aí fiz uma negociação com o outro já mais velho, que estava acostumado, era retireiro. E no dia dele vir, ele não veio. Eu falei, não, se faltou no dia da entrevista... Já começou mal. E o Leandro veio insistir. Não, dona Mônica, eu quero esse emprego, eu sei. E aí eu contratei o Leandro. E assim, ele lê perfeitamente, escreve perfeitamente. Então, imprimi uma série de artigos, mandei para ele. Então, matéria de medicação, ele hoje sabe para que serve cada uma, já faz diagnóstico das ovelhas. Então, assim, hoje nós estamos com uma estrutura assim, muito bem organizada. É o que o Luciano falou, assim, são pessoas de inteira confiança. Isso é importante, né? Os dois vieram para cá ainda muito novos, agora que ela vai fazer 30 anos. Engravidou aqui, teve o bebê dela, o menininho dela está hoje com 2 anos. E assim, ela trabalha o tempo todo, e, assim, super caprichosa. A parte de medicação, de parto, de cuidado específico, a ovelha é dela, ela é que cuida. E isso é interessante você entrar nesse aspecto, porque uma das coisas que a gente está percebendo no caminhar da expedição, algumas regiões têm muita dificuldade com mão de obra. A mão de obra realmente chega a ser, às vezes, até um dificultador ou um impedimento para a atividade. Esse, felizmente, é um problema que você não tem hoje aqui. Não tem ainda. O primeiro que eu contratei, eu tive problema, porque já era uma pessoa mais velha, acostumada com gado de leite, e assim, tudo que eu sugeria para ele, ele achava que eu não sabia mesmo. Não, dona Mônica, isso não vai dar certo não. Não, pode deixar comigo que eu entendo. Mas assim, eu vi que não ia dar certo. A coisa não... Já vem com os vícios de outra atividade e dificulta, né? Cada visita que o zootecnista fazia, a hora que o zootecnista saía, ele metia o pau em tudo que o zootecnista ia falar. Ele era um entendedor. Não vai dar certo. Mônica, no seu início da caminhada aqui com a atividade, o que você aponta como principal desafio que você teve aqui? Qual foi a sua principal dificuldade ou desafio na implantação e na introdução da ovinocultura, propriamente dita, aqui no sítio Taporé? Olha, eu acho que eu tive 2 grandes desafios. Um foi a venda e o outro foi a doença, né? Porque eu tive uma estação de monta logo no início, que das 50 matrizes que entraram em estação de monta, morreram 25 após o parto. Quando isso aconteceu, isso foi o auge para mim. Não, então acabou, não quero ninguém confinado. O que eu percebi? Eu percebia que tinha uma infecção que passava de ovelha para ovelha, porque estava todo mundo confinado. Morria a ovelha, poucos dias depois morria o filhote. Uma doença contagiosa que estava lastrando. Estava lastrando. Então eu parei com isso, solta todo mundo no pasto, troquei de zootecnista, aí o Isaac veio e me apontou uma série de possibilidades que eu podia fazer aqui, que não necessariamente eu precisava de confinamento. Okay. Se você tem espaço demais, por que você vai confinar? De fato. Se você não tivesse espaço, né? E aí então mudou completamente. Hoje eu acho que ainda tem um desafio, que é o preço do cordeiro. Né? Aliar o custo com o preço de venda. Com o preço de venda. Mas falando ainda um pouco, vamos falar da comercialização daqui a pouco, mas falando um pouco aqui do seu manejo, né? Embora você tenha um sistema teoricamente semi-intensivo, mas a gente percebe claramente que a maior parte do rebanho está a pasto, né? Tá. A maior parte do rebanho está no sistema extensivo, então a pequena parcela do rebanho que fica confinada. Exatamente. E o desafio da verminose nesses animais a pasto? Pois é, até com isso melhorou. A gente tinha verminose demais. Vivia dando Fortigal para as ovelhas que estavam com a famacha baixíssima. A gente estava com diarreia. Hoje eu praticamente não tenho ovelha com diarreia. Mas assim, nós temos assim, sob a orientação do Isaac, a gente vermifuga as adultas 4 vezes por ano. E sob a minha orientação, eu ainda ponho uns aí nesses 4 vezes. Ainda faz alguma alteração. Ainda faz alguma alteração. Toda sexta-feira, eu normalmente não trabalho na sexta-feira em Belo Horizonte, então eu venho para cá na quinta. Toda sexta-feira a gente passa todas as adultas no brete. E aí, meu teste é o chão.
Se o chão tem muitas fezes mole, aí eu vermifugo todo mundo. Aí eu olho a data, eu tenho um controle escrito muito, assim... Acompanha para e passo, né? Exatamente. Deixa eu ver como é que é o nosso tempo aqui. E você faz, com esses animais que você coloca, toda sexta-feira você passa no tronco, fazendo o método FAMACHA? Faz a FAMACHA, pesamos, olhamos o score, olhamos as fezes. E o que eu observo também? Se o pelo está muito arrepiado. Se o pelo está arrepiado, para mim já é sinal de que vem alguma coisa, entendeu? Então, a alteração no animal, ela é um sinal, né? Exatamente. Tem aquela que está muito cabeça muito baixa, está deitada, não levanta, você passa por ela várias vezes, ela não levanta. Já são sintomas, o animal está com alguma normalidade. Exatamente. Então, hoje você pode dizer que esse problema que você teve lá atrás da sanidade está totalmente superado? Você já conseguiu manter uma condição boa? A parte nutricional também já está tranquilo? Você conseguiu? Tranquilo também. Pasto, capiaçu, concentrado, né? A ração que você já fornece, sal mineral. Então, manejo sanitário, manejo nutricional estão tranquilos. Estão tranquilos. Manejo reprodutivo, também você definiu o sistema da propriedade, já conseguiu definir isso? Eu tenho 3 reprodutores mais velhos, tem um que é pioneiro. Ele nasceu na minha fazenda em 2015, de uma ovelhinha que tinha aqui. A gente tinha um casal de ovelhas que minha irmã gostava, e ele cruzou, nasceu. Ele é até filho ele é filho e irmão da mãe. E é o Cacique, que está aqui já de bigodinho branco. Está com 8 anos aqui na propriedade. E recria. E ainda cria. Você põe ele no lote e é o que menos perde peso, você acredita? É um animal que já está adaptado às condições de manejo. Já está tranquilo. Então eu tenho 3 reprodutores mais velhos, os outros 2 são mais novos, devem ter assim, uns 5 anos, e tem 2 que eu comprei o ano passado. Então estou com 2 novinhos. Então, os animais, você tem praticamente dentro do seu sistema cordeiro nascendo o ano todo. O ano todo. Como é que você coordena isso? Como é que é feito o trabalho do manejo reprodutivo aqui na fazenda? 30 dias depois de parida, eu já coloco a ovelha em contato com o macho. Ela fica durante a noite com ele, durante o dia ela sai, ele fica no cercadinho dele sendo alimentado. E assim, então eu tenho um macho que fica com a pós-parto, um macho que fica com a mamada controlada, geralmente 2 machos descansando e um com as solteiras. Perfeito. E eu vou revezando. No máximo, o macho fica com a solteira no máximo 15 dias. Porque eu acho que eles perdem peso demais. Mantendo aí um sistema de revezamento entre os reprodutores. Exatamente. Você com isso, então, você tem um intervalo entre partos curto. Você tem praticamente a fêmea produzindo o ano todo. O ano todo. Eu já tive ovelha aqui que pariu com 6 meses exato. Parece até que escolheu a data. Pariu com 6 meses. E índice zootécnico, né? Nós estamos falando aqui, o Mônica está falando aqui de peso do nascimento, peso do desmame, intervalo entre partes, são índices zootécnicos que nós temos que acompanhar, monitorar, medir e avaliar os índices, né, Mônica? Você falava que você tem isso sistematicamente anotado. Né? Eu tenho um caderno de nascimento, um caderno de medicação, um caderno de adulta, e todos esses cadernos que ficam com os funcionários, eles me passam na sexta-feira e eu tenho um caderninho que eu tenho todas aquelas informações. E ainda tem no computador. E aí no computador eu mando para o Isaac faz o índice, manda para mim, isso aqui tá bom, precisamos reduzir isso, precisamos melhorar isso. Mas assim, eu acho que... É monitorar sempre, né? Exatamente, é monitorar, porque... E você fala da assistência técnica, fez diferença para você ter assistência técnica na fazenda? Tem que ter um olho de fora. Às vezes chego aqui e falo, Leandro, essa ovelha não tá boa não. Ele não percebeu. Porque o meu olho é de fora, eu não vejo ela todo dia. E quando o Isaac chega, ele ainda enxerga mais coisas. Não, essa aqui tem que fazer isso, não, essa aqui, não, vamos dar mais tempo para essa, não coloca ela junto com o macho agora. Então, o zootecnista hoje aqui, que dá assistência, faz a diferença. Ele vem uma vez por mês. E assim, é uma pessoa extremamente agradável. Hoje eu considero o Isaac mais amigo do que funcionário. Do que técnico, efetivamente. Né? Aproveitar aqui um forte abraço ao Isaac, que nos acompanha aqui. Vamos ter a oportunidade aqui a próxima semana de entrevistá-lo aqui já para falar dessa experiência dele enquanto profissional nas propriedades. Né? E ele, assim, é uma pessoa super acessível, ele enxerga o lado do produtor. Eu falei com ele, Isaac, eu tenho que diminuir custo, porque eu não consigo aumentar o preço.
Então eu tenho que reduzir aqui. Exato. Então a ideia, por exemplo, de não tratar pré-parto foi dele. Então vamos tirar a ração da pré-parto. Vamos parar de tratar pré-parto. Vamos ver o que acontece. Nós fizemos isso em janeiro. De janeiro até hoje, elas continuam parindo. O peso dos filhotes manteve. Minha média de peso é 4, 4,5. Elas mantiveram o score corporal? Mantiveram o score corporal. Quando eu passo no brete, por exemplo, na sexta-feira, se eu vejo que uma está mais magra, eu não espero emagrecer, eu tiro e já ponho ela junto com a ovelha que está recebendo essa diferença do olho do dono faz todo... Eu tenho um pastinho ali atrás, que é o pastinho das magras. Porque geralmente eu coloco mamada lá, então como a mamada ainda recebe ração, ela vai comendo ração com a mamada. Você recupera essa fêmea que está mais sentida mais rápido. Aí geral, isso depende, às vezes tem, engraçado, tem ovelha que é magra por natureza, né? Qualquer sistema que você trabalhar, ela vai continuar com aquele score. Exatamente. Aí você vê uma magra dessa, pare gêmeos. Na hora que ela pare gêmeos, ela seca. Vai sentir muito. Vai sentir muito. Ela vai levar o quê? 2 meses para recuperar. Então eu não vou colocar ela com macho nessas condições. Acaba sendo um critério de descarte. Exatamente. De seleção das matrizes. Não deu leite, demorou demais, ela é magra constante. Aí eu separo, engordo. Já vem pro frigorífico e substitui por nova fêmea. Exatamente. Você falava de preço, de custo de venda, né? Esse é um desafio que certamente está envolvendo toda a atividade. E aí nós temos duas questões, preço, né, de venda e custo de produção. Como é que você está sentindo isso hoje na propriedade? O que você vê como perspectiva e até mesmo como alternativa para a gente melhorar essa condição? Pois é, eu acho que o nosso mercado de Minas não está preparado ainda para consumir a carne de cordeiro. A carne de cordeiro ainda é a elite das elites, né? Não é todo supermercado que tem. São poucos os restaurantes que você acha. Belo Horizonte mesmo, são poucos os restaurantes que oferecem um cardápio a carne de cordeiro. Então, se ela não chegou lá no ponto final, ela certamente... Você tem uma restrição. Vai ter uma restrição aqui. Acaba sendo um nicho, realmente. Exatamente. Né? E o que eu vejo? O custo hoje, vamos supor um cordeiro hoje aí a R$12 o quilo vivo. Ele vai simplesmente pagar o custo dele. Ele não paga o custo do meu funcionário. Se eu puser 2 funcionários no custo do cordeiro, R$12 não paga. Já não fechou a conta. Já não fecha. Entendi. Hoje você acredita que o preço para pagar adequadamente o criador, para cobrir os custos de produção e manter uma margem para o produtor, seria base de preço do quilo? Olha, eu acho que deve ser entre 18 e 20. R$18 e R$20 o quilo vivo. Para manter a condição... Você manter... Pagar todos os custos e ter a renda do produtor. Pois é, ali. Eu até nem faço questão da renda, sabe? Eu brinco que eu não quero comer a ovelha, eu quero que a ovelha se pague. Ela tem que pagar os custos da propriedade e pagar a atividade. Então, por exemplo, você vê, eu não gosto de ver o animal sofrer. Eu já paguei várias vezes o Bruno, só tem que fazer cesariana em ovelha. É R$500 a visita dele. Exato. Isso aí não está dentro do custo. São custos que acabam não entrando. Não entra, exatamente. Você vê uma ovelha em 24 horas, em trabalho de parto, você vê que não tem dilatação. Se for uma ovelha boa, você não vai perder. Tem que acudir, tem que fazer. E essa comercialização hoje, você tem feito, quais são os seus canais de comercialização hoje? Bom, os machos eu tenho um contrato com o Dr. Edson. Dr. Edson, Divina Vale. Da Divina Vale. É nosso parceiro, está aqui com a gente no projeto. Exatamente. Ele leva os machos, mas eu tô querendo que ele leve as fêmeas também pro corte, porque ele não aceita as fêmeas por enquanto. Então eu tenho que procurar vendedor alternativa para as fêmeas. Então, porque essas fêmeas, fazendo aqui uma parte, né, são matrizes que você não selecionou aqui na propriedade e que você vai mandar também as fêmeas para abate, né? Tanto o macho quanto a fêmea, ambos, todas elas vão para abate. Isso. E essa colocação das fêmeas é que você ainda não está... Não está fixo ainda. Então, o que acontece? Eu tenho vendido para recria, realmente. Então, o Isaac mesmo, como ele tem muito cliente, ele fala, ó, fulano está querendo comprar, aí ele me dá, o cara me entra em contato comigo e eu vendo para ele. Mês passado eu vendi para o Dixon 35. Dixon lá de Dores do Rio Preto. Né? Espera Feliz, Dores do Rio Preto, Espírito Santo. Abraço, Dixon. Vendi para um rapaz aqui, esqueci o nome dele, aqui perto. Mas sempre tem colocação para as fêmeas, visando novos criadores, a recria. E o macho, todos os machos vão para a Divina Vale para comercialização do cordeiro. Mônica, nós falamos aqui, você chegou a ter 500 matrizes por questões aqui de ajuste da própria propriedade, do manejo, instalações, você reduziu o rebanho.
está hoje em torno de 150, 160 matrizes, mas já com a perspectiva de voltar a 200 matrizes. Isso é um sinal de que você está confiante na atividade? Como é que você está enxergando a perspectiva da atividade para os próximos anos? Eu acho que vai melhorar, né? Porque a carne de cordeiro, ela não é uma carne ainda aceita pela grande maioria dos supermercados, é carne de elite, é carne que vai aparecer em alguns restaurantes, supermercados específicos. Então eu acho que a tendência é melhorar. E assim, eu acho que a nossa economia está começando a reagir, né? Vamos ver se a guerra do Hamas não vai sobrar para nós. Né? Acaba tudo interferindo. É interessante você falar, às vezes, para quem está nos ouvindo, né, a gente vê que essas interferências parecem não atingir, mas atinge muito, né? Mexe com o preço do petróleo, mexe com a logística, sobe o preço da soja, aí o custo de produção, é o dólar que sobe, o mercado acaba... Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí o preço da arroba do boi, né, que chegou aos seus R$320 a arroba, de repente ela voltou a 180 e impactou no preço do cordeiro, né? Porque as outras carnes acabam interferindo. Sem dúvida. Nós falávamos de custo do cordeiro, você está vendendo esse cordeiro hoje a que preço? Há um ano já eu vendo a R$15 o quilo vivo. Um ano o mesmo preço, sem alteração. Mas nesse meio tempo nós tivemos aí os custos de produção oscilaram bastante. Exatamente. Inclusive, preço de ração ano passado que subiu, né? Em dezembro nós estávamos fazendo uma fortuna, agora já deu uma caída, já melhorou. Mas assim, é isso. Ela é um ramo que está em Minas Gerais começando e que vai sofrer interferência da economia no sentido nacional e internacional. Então, aliás, esse custo de produção, né, com o preço de mercado é o grande desafio do produtor. Por isso a importância da anotação zootécnica, tem um custo na ponta, como você falou, você discute com o seu profissional, com o zootecnista, o Isaac, sempre custo de produção para estar mantendo aí, buscar mexer onde o calo aperta, né, onde tem condição de mexer. Exatamente. Agora, com relação ainda ao mercado, né, você comenta aqui que o mercado ainda é um mercado em crescimento, ainda é um mercado que a carne ainda é elitizada, os restaurantes, chefes de cozinha, é uma carne gourmet ainda, podemos considerar. Exatamente. Mas à medida que essa carne for popularizando, a gente tiver mais acesso a novos consumidores, a tendência é aumentar a demanda, né, pela carne. E nós vamos ter cordeiro para atender essa demanda? Não sei. Não sei, eu sei que vai poder me dizer isso, eu sei que está rodando aí, vai dizer. Porque, não sei, com sinceridade não sei. É porque esse de fato é o grande desafio, né? A gente sair de um ciclo vicioso que às vezes o frigorífico não entra porque não tem cordeiro, o produtor não aumenta porque não tem para quem vender, fica preocupado com a venda. E realmente esse é um trabalho que vai ter que ser feito a várias mãos, união dos criadores, para tentar fazer esse trabalho, né, Mônica? E aí eu vejo um problema. Por exemplo, o que eu percebi? Tem pouco tempo que eu mexo com ovelha. E 3 grandes criadores que eu conheci, que tinham assim, 3, 4 mil cabeças, pararam. Por quê? Porque a atividade de ovinocultura era mais uma em bovino, em comércio. Então a atividade da ovinocultura em Minas ainda é uma coisa que não é única. Uma atividade secundária. É uma atividade secundária. Na propriedade. Isso. Então qualquer modificação no mercado que reduza o preço ou que altere a pessoa que está acostumada a ter uma lucratividade X, por exemplo, em boi. A lucratividade do boi, hoje, mesmo com preço baixo, ela existe. E o ovino não. Então, o que eu percebo? Eu acho que nós vamos levar um tempo ainda para que, por exemplo, a gente pequeno aguente, por exemplo, financeiramente uma fase mais baixa, pensando numa fase em que esse mercado vai melhorar. Então, realmente, amadurecer essa estrutura, ampliar o mercado com novos consumidores, para que a gente tenha saída constante dos produtos, né, para que a gente consiga fazer. Mônica, para quem está nos ouvindo, né, para quem está acompanhando a Expedição Bia Brasil, criadores que já estão na atividade, criadores que têm interesse de começar, o que você daria como conselho, como sugestão, como opinião, para dentro dessa vivência que você tem, da experiência que você já teve na atividade, para quem está aí na jornada? Olha, eu acho que a ovinocultura é uma atividade, primeiro, compatível com outras atividades. O que eu vejo? Para alguns criadores que começaram comprando borregas minhas,
eram, por exemplo, aqueles que já tinham plantação de azeitona, outros já tinham plantação de café, o outro já tinha criação de gado, e eles estão se dando bem. São complementares ao que já existe. Né? Então, assim, no meu caso, eu dependo única e exclusivamente da ovinocultura. Foi uma opção que eu fiz. Por quê? Porque eu tenho a minha atividade profissional, meu irmão, que é meu sócio, também. Então, a gente não pode diversificar, porque senão a gente fica enlouquece. Não tem ainda como dedicar a propriedade exclusivamente. Mas eu acho que é uma atividade que é compatível com outras atividades. Ela permite perfeitamente consorciar com outras atividades para não ser a única opção da propriedade. Exatamente. E eu acho que esse, pelo menos por enquanto, eu acho que é um bom caminho. Né? Porque o indivíduo ele vai ter uma atividade que de alguma maneira mantenha a fazenda dele e ele vai poder, então, tirar um extra com a ovelha. Além do que o animal em si é um animal hiperdócil. É um animal gostoso de se trabalhar. É um manejo tranquilo de mexer. Tranquilo. Eles têm rotina, eles são educados. Né? Por exemplo, eu tenho um pasto lá naquele eucalipto, a gente solta as solteiras, elas somem. Meu funcionário chega aqui e assovia. Elas vêm direitinho, vai todo mundo pro curral. O animal condiciona muito fácil, né, no manejo da propriedade. Condiciona muito fácil. Então, acho que é uma atividade prazerosa. E eu acho que para quem vai começar, se começar com uma atividade secundária, tem mais possibilidade de crescer do que, por exemplo, você comprar de uma vez 1.000 ovelhas, botar numa fazenda que elas não estão adaptadas. O criador não tem conhecimento, porque precisa de um conhecimento específico para ela. Ela não é a mesma coisa que gado, ela não é a mesma coisa que cabra, né? Cada um tem o seu jeito, especificidade. Tem a sua especificidade. Quando eu comecei, me falaram assim, o problema da ovinocultura é o manejo. Mas eu não imaginava o que tinha dentro dessa palavra manejo. O que envolvia, né? É muito conhecimento. Eu fiz um curso em Viçosa, eu fiz um curso em Lavras, eu tenho uma biblioteca de artigos sobre ovinocultura, né, sobre cada uma das doenças que apareceram aqui, sabe, o que trata, o que não trata. Eu tenho até alguns artigos em inglês da criação de ovinocultura na Inglaterra, que eu li para ver, gente, onde que está. Assim, e é muita coisa, a gente não consegue chegar no ponto que eu cheguei hoje, sem conhecimento. Não consegue. E todo dia aprende, né, Mônica? Todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado. Vai ter sempre uma diferença. A gente está sempre mudando, sempre mudando. Às vezes, no início, meu funcionário ficava bravo, mas a gente mudou, sexta-feira já vai mudar de novo. É assim. É a necessidade de adaptar aquela idade. Não adianta. Aquilo que a gente começou, hoje a gente não faz quase nada daquelas primeiras lições que nós tivemos. É verdade. Né? Claro, tem muita coisa boa, eu ainda tiro muita coisa. Por exemplo, a famacha foi uma coisa que a gente aprendeu e que a gente continua fazendo direto. Né? Essa observação de escória a gente aprendeu e continua fazendo. Né? Mas assim, muita coisa a gente faz porque a ovelha pede aqui agora. Tem que estar adaptando a realidade do dia a dia. Exatamente. Né? Por amor que você falava na possibilidade, né, dessa fazer o consórcio com outras atividades, mas é importante, né, você já enfatizou isso várias vezes aqui, que o produtor entre sempre de forma profissional, independente de ser a principal atividade ou não. Né? Porque tratar a atividade com amadorismo não vai dar certo. O resultado vai ser meia boca, né? Não vai conseguir ter eficiência. Né? Porque exatamente pelo que você falou, conhecimento, necessidade de manejo adequado, manejo nutricional, reprodutivo, sanitário, quer dizer, envolve muita coisa para a gente tocar a atividade de qualquer jeito. O último criador que começou comprando de mim, ele veio, quando eu vi descendo o caminhão dele, eu falei, ele não vai, veio com o caminhão aberto. Ele não sabe o que é ovelha. Você viu que era carroceria aberta, né? Aí, conversando com ele é uma atividade secundária também. E aí ele foi me falar, eu falei, mas nossa, você não tem a menor noção do que é ovelha. Ele falou, não tem mesmo não, vou aprender agora. Falei, então a primeira coisa que você vai fazer, eu vou te dar o endereço do Isaac. Antes de você começar, liga pro Isaac, liguei pro Isaac, tô com fulano aqui, ele tá me comprando tantas borregas. Para começar, ele queria só a borrega. Eu falei, vou te falar uma coisa, não é porque eu quero vender, não, mas você vai levar umas matrizes.
Porque se você levar só a borrega, não vai sobrar ninguém. Até que você aprenda. Aprenda. Então você já vai levar umas que já estão acostumadas com pasto. Coloquei lá, ele falou, você escolhe. Para mim, eu falei, eu escolho, ó, essa. Aí ele levou, acho que 15, não me lembro, mas acho que foram umas 30. 15 ovelhas adultas e umas 10 borregas. Escolhi as ovelhas, as borregas que já estavam adaptadas também. É fundamental. Vermifuguei todo mundo antes de botar no caminhão dele. Falei, isso aqui, ó, esse remédio aqui você vai ter que comprar, passar na primeira farmácia, já compra, já leva. E vai ser sua rotina. Aí ele já entrou em contato com o Isaac e falou, não, estou indo lá semana que vem. Porque senão não vai sobrar. Esse é um fato. A gente costuma dizer que muitas vezes o produtor começa comprando animal, para depois ele entender de manejo nutricional, reprodutivo, e muitas vezes vem um insucesso da atividade e bota a culpa na ovelha, quando a culpa é do produtor, de não ter feito a coisa de forma adequada. Eu comecei assim. Esse é um retrato. Só que é uma coisa, eu contratei o zootecnista antes. Já de cara, né? Quando eu fiz o curso, eu falei, não, eu preciso de um zootecnista. Aí contratei o zootecnista, ele orientou nas modificações que a gente tem que fazer. Então, quando eu trouxe as 100 primeiras, eu já estava com o zootecnista. E mesmo assim, a gente ainda foi muito aprendizado. Essa é o lote de solteiras, são as Dorper. Tem em torno de 100 ovelhas, 100 matrizes. São criadas única e exclusivamente no pasto, só guardam no curral para proteção. Essas ovelhas, Mônica, vão agora para uma estação de monta? Eu não faço estação de monta. Como é que é o manejo 60 dias, com 30 dias de paridas, eu já coloco o macho. Então eu tenho um macho que fica sempre no lote de paridas de 30 dias. E assim, normalmente a gente tem um fluxo que é quase como uma estação de monta. Há um momento, em 2, 3 meses, que a grande maioria pare. Você tem sempre concentração de parições e tem cordeiro o ano todo. O ano todo, exatamente. Seu sistema de produção aqui, o que você optou, foi um sistema semi-intensivo. Foi um semi-intensivo. Eu acho que foi o que deu para minha criação. Tá bom, vovó. Isso. Por causa de custo. Eu já vi que manter todo mundo confinado, para mim não dá não. O custo é muito alto, a contaminação por verme eu acho que é maior, por outros tipos de patologias eu acho também que é maior. Então normalmente elas passam um dia no pasto, são presas lá por volta de 4, 5 horas para proteção, porque tem muito cachorro aqui perto. Então dentro desse manejo que ficam no sistema confinados, qual a categoria que você tem mantido? Confinados são só filhotes. As paridas eu mantenho por 7 dias sem ir ao pasto, e depois de 7 dias já vão para o pasto também. E eu mantenho um lote de solteiras e mamada. Então dentro desse lote de mamada são aquelas que pariram dentro de 7 dias ou até 60 dias, porque só desmamo com 60 dias. E os cordeiros, você tem tratado também a pasto ou ficam confinados? Os cordeiros que vão para abate? Só confinados. Confinados, do nascimento à venda ficam sempre confinados. E aí só na ração, aí a ração é livre o dia inteiro, e sal. Perfeito, então nós estamos vendo aí parte dos animais aqui do rebanho, que estão no sistema a pasto, as ovelhas solteiras que vão entrar agora em reprodução dentro de alguns meses. Esse é o lote das White Dorper. Tem umas 50 aqui mais ou menos.
A alegria dela só que sai. Bora, 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 bora. Bora, 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 todo mundo. Vambora, vambora, vambora. Aqui na propriedade a sua opção foi pela raça Dorp ou White Dorp dentro da produção de ovelhas de corte. Isso. Tem alguma razão específica por essa sua opção, por essa escolha? Olha, quando a primeira leva que eu comprei, fez agora em setembro, 6 anos que eu comecei. A primeira leva que eu comprei tinha o White, tinha o Black. E o que eu vi foi que o filhote do White, ele nasce mais fortinho, um pernil maior. E eu comprei então um reprodutor White e um Dorper. E aí continuei. Hoje é o meu melhor reprodutor White morreu. Ele teve uma pneumonia que nada melhorava. Mas eu tenho um outro aí. Então, como eu já tenho os 2 machos, pode ser assim. Aí eu mantive. Eu acho que o problema do White é que o reprodutor ele não é muito forte, ele não aguenta muito na minha área aqui não. Então eu já tive 2 reprodutores muito bons, inclusive com registro, e os 2 morreram. Então a hora que o que tiver aqui foi embora, e eu não vou comprar mais, vou comprar só o Dorper, porque ele é mais resistente, sabe? E você tem trabalhado aqui as 2 raças, tem tido um bom resultado, tanto o White quanto o Dorper, no sentido de ganho de peso ao nascimento. Eu acho que o White ganha peso mais rápido. Não sei por quê, ele ganha peso mais rápido. Então, geralmente, eu consigo vender ele mais novo. A gente tem percebido em alguns criatórios que a gente tem visitado que o White Dorper ele tem uma conformação de carcaça maior, um limão mais pesado, com mais musculatura, né? Traz uma carcaça melhor. Ele é mais atarracado. Né? Então o filhotinho, o White que nasce, você vê que já tem uma estrutura boa. Já o Dorper, ele custa mais para chegar no ponto. Mas todas as 2 raças, comparado com outras raças que a gente tem disponíveis, são raças que despontam na produção de carne, não é isso? Eu acho que sim. Tem, até mesmo no rendimento de carcaça, quando a gente fala em produção e rendimento de carcaça no gancho, a gente tem tido aí, né, o Dorper, o White Dorper sempre destacado em relação a essas outras raças. Né? Eu vejo às vezes alguns reprodutores de outras raças muito bonitos. Mas eu já comecei com essas e eu não quero diversificar, não. Uma opção que já está dando certo na propriedade. Exatamente. Quando eu trouxe, o zootecnista me avisou que eu precisaria fazer pastos, porque o braquiária poderia ter algum problema, ou nunca tive. Eu tenho um pasto de Tifton aqui que deu uma trabalheira danada para plantar. Ele faz divisa com o de braquiária, eu solto as ovelhas no Tifton, elas vão para braquiária. Então, estou até plantando ali embaixo mais um pasto de braquiária. O braquiária tem atendido bem aqui. Tem atendido bem, exatamente. Elas não tiveram problema de pele, não tiveram problema nenhum de alergia. Às vezes, eu vejo no grupo que o White ele tem mais problema de pele, pega sarna. Para mim, não teve esse problema. Vai muito do manejo de cada propriedade, efetivamente, né? Não tive. Perfeito. Então, nós temos aí 2 lotes de fêmeas, de ovelhas, que estão aqui no sistema a pasto, né? Então, a gente vê os animais da raça Dorper, da raça White Dorper, são os animais que estão aqui no sistema semi-intensivo da fazenda. Aqui nós temos as paridas, um cordeiro ao pé. Elas ficam com eles juntos até 7 dias. Depois, com 30 dias, eu solto só as mães para o pasto e os cordeirinhos ficam confinados já. Mas esse pastinho aqui é reservado para eles. Então aqui nós temos um piquete de parição que serve para manter a parição e a maternidade nesse período pós-parto, até as mães começarem a ir sozinhas para o pasto. Olha o Uber daquela ovelha. A gente percebe os animais aqui com a boa, mesmo as ovelhas paridas, um bom score corporal, as ovelhas parindo com bom score, que é importante, né, mãe? Que manter as fêmeas com exatamente. Um bom padrão de... Antes eu dava ração, 30 dias antes delas parirem, eu dava ração. E aí eu resolvi experimentar tirar a ração das pré-parto.
e não vi diferença no peso dos cordeiros. Eu tinha cordeiros que nasciam com 6, 7 quilos, eles continuam nascendo. Tinha aqueles que nascem, tipo aquele ali, ó, que nasceu com 2 quilos e pouco, eles continuam nascendo, entendeu? Mas a média é 4, 4,5, independente da ração ou não. Acaba, mas sempre pensando que essas ovelhas você manteve lá na estação de monte, o score corporal adequado, preparou essas fêmeas. Toda semana passo no brete, peso, olho famacha, a gente observa fezes, se tiver com as fezes mais deformadas, já entra com vermífugo. E eu não passo muito tempo sem vermifugar, não. No máximo 60 dias eu vermifugo o lote inteiro, principalmente os que estão em Mapassa. Perfeito. Então aqui o lote de fêmeas que estão aqui paridas do piquete de parição na propriedade. Esse lote é o lote de borregos e borregas, estão com 70 dias aproximadamente de vida, estão saindo da mamada controlada. Essa mamada controlada é a mamada que eu faço depois de 60 dias. Até 60 dias o borrego fica no pé da mãe. A mãe vai para o pasto de dia, mas ele passa a noite com ela. Depois disso eu tiro, separo, eles começam a ser tratados e mais 30 dias eles mamam uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana. Isso depende muito da matriz. Tem matriz que tem muito leite e eu preciso esvaziar para não dar mastite. Outras têm pouco, estão emagrecendo, eu tiro com 60 dias. O objetivo aqui dessa mamada controlada é fazer o desmame dos cordeiros e das cordeiras e controlar a mastite nas fêmeas. Exatamente. Perfeito. E agora esses animais aqui, depois de desmamado, você separa por sexo? Isso. Aí aqui agora, mais um mês eles ficam aqui, aí eu separo por confinamento. Separo fêmea e macho. Macho eu vendo para recria e fêmea também eu vendo para recria. Eu não vendo direto para frigorífico. O objetivo é que o terminador faça o confinamento e termine os cordeiros. Segunda-feira agora vai sair uma leva de cordeiros que estão lá embaixo, vou te mostrar. Que já vai exatamente para essa terminação final. Vai para essa terminação. Geralmente essa terminação eu vendo com acima de 35 quilos. De 35 até 40. E esses cordeiros que ficam aqui, a alimentação é basicamente a silagem? É silagem e ração. Eles estão comendo uma silagem de capiaçu, porque eu tinha uma silagem de milho, mas ela acabou. E eu desisti da silagem de milho. Eu acho que ela fica muito cara e ela tem um nutriente que não faz muita diferença na manutenção das ovelhas. E o capiaçu tem tido uma boa palatabilidade, os animais aceitam bem? Muito. Inclusive essa daqui, ó, você vai ver que ela está um pouco seca. Essa aqui foi a última silagem que a gente fez e a gente já cortou o capiaçu que estava mais... já estava mais seco. Na hora de cortar, nós ficamos até em dúvida, mas eu mandei cortar assim mesmo. E tá pondo no coxo e vai tudo. Os animais têm tido um bom ganho de peso, uma boa resposta? Tem tido um bom ganho de peso. Aqui você faz a silagem de capiaçu, concentrado, sal mineral e água. Isso. Esse é o lote que está aqui. E eu ponho ração também. Aqui eles comem ração. Geralmente a gente trata 3 vezes por dia. Agora de manhã, na hora do almoço, o funcionário vem, se tiver assim, ó, só com o bagaço, ele joga fora, trata de novo. Faz a limpeza. À tardinha, faz de novo, faz a limpeza e trata de novo. Perfeito. Então, aqui normalmente a gente põe uma cama de serragem, nós estamos no processo de retirada dessa cama. Limpeza aqui das instalações, né? Desinfecção. Então aqui um lote de machos e fêmeas, cordeiros e cordeiras que estão na fase aí final de desmama para irem para terminação, os cordeiros visando o abate e as fêmeas para reprodução, para comercialização, para novos criadores para reprodução. Esses são os bebezinhos. Estão com 60 dias, 65 dias, ainda estão na mamada descontrolada, saíram do pé da mãe agora, semana passada, sexta-feira. Aí fico aqui também com... Esse aqui não come silagem ainda, come só ração. E é ração o dia inteiro, livre. Então, esse lote de cordeiros, então, são cordeiros que estão com quantos dias aproximadamente? De 60 a 70 no máximo. No máximo. Eles foram desmamados, foram tirados do pé da mãe semana passada. Então são os animais que estão saindo da desmama e que vão entrar agora nesse esquema da mamada controlada, alternando a mamada para ir aos poucos desmamando as ovelhas. São, por exemplo,
quando ele é fêmea assim, ó, bem fechada, geralmente eu separo com elas. As outras eu vendo para recria. Você também tem mantido aqui, tem feito essa seleção para ampliar o plantel aqui, substituir as fêmeas substituir que você vai descartando. Exatamente. Vai ampliando aqui com os animais da seleção da própria propriedade. Exatamente. Hoje você está com quantas matrizes aqui, Mônica, trabalhando na propriedade? Está em torno de 150. 150 matrizes. Sua meta é chegar com quantas matrizes? No máximo 200. 200 matrizes é a ideia da fazenda. Eu já tive 500 matrizes, mas o que eu percebi é que, primeiro, eu não tinha infraestrutura para trato, para confinar, então a gente tinha que ficar trocando de baia de acordo com o lote. Quando o lote ficava maior, a gente tinha que colocar na baia maior, e isso dava muito trabalho, porque você tem que deixar vazio sanitário, né? Então, por exemplo, aqui do lado está de vazio sanitário, eu não posso usar essa baia. Aí comecei a ter um custo muito alto com a infraestrutura, e eu percebi que para mim isso não ia ser bom. Então eu deixo, por exemplo, 30 dias uma baia fechada, limpa, passo vassoura de fogo, jogo cal, e aí daqui a pouco já está na hora de trocar isso aqui, esse lote volta para a baia do lado, a gente limpa, faz a mesma coisa com vazio sanitário. Com isso eu reduzi demais a minha mortalidade de clostridiose, de diarreia. Minha farmácia, por exemplo, hoje tem meia dúzia de remédios, eu já tive a farmácia cheia, sabe? Então... Com essa definição de chegar a 200 fêmeas, é aquilo que você entende que para a fazenda, dentro da estrutura que tem, do manejo, é adequado para a sua realidade. Exatamente. O que eu acho é que eu posso melhorar a genética, né? À medida que eu for, por exemplo, eu já percebi que para criar a borrega para matriz, muitas vezes fica um preço muito alto. Eu não posso soltar, ela não vai a pasto, ela vive só da ração. Então eu tenho preferido vender as minhas fêmeas e, se for o caso, eu compro matrizes com a genética melhor. A ideia ao longo do tempo é melhorar a genética do rebanho para ter cada vez mais eficiência na produção. Exatamente. Essa é a busca. Perfeito. Então aqui mais um lote de cordeiros e de cordeiras que estão entrando na fase agora de desmame, e começam agora a fase da mamada controlada visando o desmame. Esses aqui é o lote de confinamento. Estão recebendo aqui o trato da manhã, que é silagem de capiaçu e ração. Esses não vão a pasto, mas comem bem a silagem. E a gente vê que eles têm uma boa palatabilidade, foi colocar no coxo e já vieram todos para o coxo, né? Aquele lote que nós vimos lá em cima, da mamada controlada, já tinham sido tratados de manhã. E você viu que o coxo estava vazio. Estava vazio. E alguns criadores têm esse estigma de que a silagem de capiaçu não tem uma boa palatabilidade, um bom resultado. Aqui a gente está vendo o contrário, né, Mônica? Aqui você tem tido um bom sucesso com a produção. Eu demorei também a pensar no capiaçu, sabe? Porque primeiro eu tinha milho, e a silagem de milho é melhor, mas agora que eu fui pôr no papel o preço, eu vi que não dá para manter. Para mim não dá para manter com silagem de milho. E a silagem de capiaçu? Eu tenho uma área muito grande. Sim. Então eu tenho uma área enorme de capineira já. E você está fazendo hoje, então, com muita tranquilidade, com boa qualidade, a silagem de capiaçu. Isso. Então a gente faz a silagem e, por exemplo, daqui a pouco nós vamos começar a picar. A hora que o capim chegar no ponto, eu vou servir verde. Eu só faço a silagem para poder ter reserva para a época da seca. Exatamente. Então nós estamos vendo aqui uma opção dentro do sistema aqui da fazenda, né, a silagem de capiaçu reservada para os animais que ficam em confinamento e para a época seca do ano. E na época das águas, né, que o capiaçu está com uma boa, permite um bom corte já num tamanho adequado, é servido in natura no coxo para os animais que estão aqui em confinamento. Aqui é a estrutura do saleiro utilizado com pneu, né, para facilitar, sempre sal mineral disponível aí para os animais. O sistema de bebedouro automático, também muito fácil de limpar e uma estrutura
bastante prático nos animais. E o sistema de poço, né, para tratamento dos animais. Aqui nós estamos na farmácia. Essas prateleiras já tiveram lotadas de medicação. Hoje praticamente eu só tenho vermífugo, né? Quase não tenho necessidade de medicar. Pra você ter uma noção, eu tinha uma tabela ali, ó, com todos os medicamentos que eu tinha, como que dava, para que servia. Hoje praticamente não uso mais essa tabela. Senão que o manejo está cada vez mais ajustado e conseguiu realmente ter um controle muito eficiente aqui achei que sanitário. Valeu a pena. Bom, tivemos a oportunidade aqui de conhecer então um pouco da história da Mônica Maneon Fernandino, na ovinocultura, trabalhando aqui no município de Barbacena, Campo das Vertentes. Mônica, obrigado por nos receber mais uma vez. Obrigada a Expedição BR Brasil tem esse objetivo de procurar mostrar um pouco da realidade de cada produtor, de cada atividade, das dificuldades, dos desafios, né? E foi mais uma história que a gente pôde contar. Ótimo. Obrigado por nos receber, um prazer, tudo de bom, forte abraço para você. E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, na página do Instagram, na página do Facebook, Expedição BR Brasil, que essa e outras histórias você vai poder acompanhar. Forte abraço.